Então, tô voltando aqui, né, gravando também, dando uma continuidade no assunto, né, da mãe e o luto, né, minha experiência sobre perdas. E eu queria também deixar aqui uma leitura, né, que é o livro da Judite. Eu não sei colocar o contrário, não sei editar vídeo não, mas eu vou deixar que são Perdas Necessárias. Judite Viorst, eu não sei direito, mas é uma americana, né, que ela tem aí uma formação em psicanálise, né, mas uma psicanálise com uma leitura norte-americana, que eu acho que é um pouquinho diferente das leituras do que eu estudo aqui. Mas eu ganhei, né, muito amorosamente de uma amiga, né, da Selma Almeida, que ela acompanhou aí um pouquinho do meu processo, né, ainda do meu familiar, né, e que ainda estava aqui, né, entre nós, conosco. E ela acompanhou, né, esse processo também, deu uma caminhada aí comigo, né, me ouviu muito. E momentos assim de extrema insanidade assim minha, né, pode ser assim dizer, né, porque eu acho que o sofrimento deixa a gente fora da caixinha, né. E ela me deu, né, esse livro no momento, só que o momento era tão pesado, tão difícil para mim, que só de eu ler esse título, Perdas Necessárias, eu já discordava disso imediatamente, né? Porque como que uma perda é necessária, né? Mas aí, nas minhas caminhadas de estudo, né, não só da psicanálise, né, como outras coisas que eu leio, né, que eu sou um pouquinho adicta, né, de leitura, então eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, realmente, eu não li o livro na íntegra, mas alguns assuntos aqui eu achei bastante pertinentes, né? Principalmente para quem é mãe, ou para quem quer ter aproveitar também, né, esse modo de isolamento para ter um pouquinho, né, essa coisa de ser um pouco eremita, né, e consumir, né, leitura, porque eu acho que a leitura é importante, né, logicamente que nem todas as literaturas, né, os assuntos são pertinentes, mas assim, para o tema que eu me proponho aqui a falar, né, que são de perdas e luto, né, e todos os desdobramentos que vêm, né, com essa temática, né, da perda. Então tem alguns capítulos aqui importantes, né, que eu destaquei. Deixa eu colocar o óculos aqui que tá bravo. Eu peguei aqui. Deixa eu ver aqui. Então eu separei alguns capítulos aqui, mas quer dizer o quê? Por que a gente pode definir aí que a perda pode ser necessária, né? Porque a partir do momento que a gente é mãe, aliás, a partir do momento que a gente é inserido nesse mundo, né, a partir do nosso nascimento, o nascimento do nosso filho, a gente já tem aí algo bastante significativo de separação, né, que é a primeira perda, né, a separação aí do ventre, né, desse útero, né, desse sair para fora, e a separação, né, da mãe, né, com o filho ali naquele momento do corte umbilical, e todo o desdobramento que vem depois com essa maternidade, e é um ciclo interminável, né, de perdas, né, e essas perdas, elas, eu estava falando também no outro vídeo, né, a perda das expectativas e das fantasias, né, sobre aquele bebê, né, que a gente tem, né, daquele nosso filho, né, e aqui fala um pouquinho, né, dos ciclos, né, esse livro também fala legal de uma fase bastante importante, né, que aí é o ciclo de desenvolvimento, né, infantil, das fases freudianas, né, a respeito do desenvolvimento infantil, né. Tem um ponto também que eu achei que me pegou um pouquinho também, bastante, foi o período de latência, né, que vai da criança
7 anos de idade, né? E meu filho, quando tinha essa idade, era uma idade bastante importante para mim, né? De bastante interação. Então, assim, a fase de latência, né? Freudiano até que fala bastante no livro, quem for mãe, quem for pai. É bem legal o livro, que ele não aborda só a questão do luto, né? Porque luto a gente faz de qualquer quebra de ciclo, né? De qualquer mudança, né, de uma expectativa, de uma fantasia, né, de como a gente lida com a frustração, né, então essa parte da fase de latência, né, que é essa fase onde a criança ela começa a desenvolver a capacidade intelectual, né, de começar a se ver um pouco ali separada, né, do que foi dito para ela, do que se esperava dela, né, do ideal, né, que a gente deposita, né, naquela criança e aí começa a entrar naquela fase do aprendizado, né, então é bem legal a gente conversar bastante, é um momento que a gente pode inserir leitura, que a gente pode debater, mas a criança tem capacidade de entender só com 7 anos, não, a gente pode falar de política com a criança, pode assistir um jornal nacional, o que é essa epidemia, o que são os partidos, e aí a gente começa e as crianças começam a se interessar, a fazer perguntas, então é um momento de bastante importante. Então é uma fase que eu amava, assim, né, que a gente trocava bastante, então parece que ali, naquele momento, aí que eclodiu bastante, né, toda a minha perspectiva, né, de futuro para ele, de perceber quanto que ele era inteligente, de quanto ele tinha um vocabulário rico, né, de quanto que ele elaborava bem os raciocínios, né, e como que a gente interagia assim com o outro, né, então a gente tinha papos assim muito legal quando ele era criança, assim, nessa fase até uns 10 anos, né, mais ou menos, né, que aí entra na fase da pré-puberdade, né, que também que a gente também tem ali no livro, como é uma fase assim bastante difícil, né, pra gente que é mãe. Aliás, todo o ciclo de mudança, né, da fase do crescimento, do desenvolvimento, cada hora a gente tem que adotar novamente essa maternidade, no sentido de cada hora a gente tem um serzinho diferente, que tem uma demanda diferente, e às vezes a gente não consegue dar assim acompanhar, né, emocionalmente, se ligar e adotar no mesmo passo de desenvolvimento onde a criança está, né? A gente, tipo assim, tem que fazer um luto daquela fase anterior e começar a elaborar a nova fase, que já vem com outras novidades, que já vem com outras questões, e a gente fica embaraçado também com as nossas questões. Então, assim, acho bem importante também para todo mundo que ainda não teve filho, ou que está, né, aí tendo, quando a gente tem um filho, surgem muitas questões que são bem primárias da nossa experiência também infantil com os nossos pais, com os nossos cuidadores. É como se a gente estivesse resgatando novamente ali toda a complexidade edipiana, né? Então, de que lugar que a gente está colocando, né, esse filho. Então a gente tem uma relação de projeção, de expectativa, de frustração, de angústia, porque a gente não sabia que o mundo era tão sofrido. A gente sabia que o mundo era sofrido, que tinha todas as dificuldades, mas quando o filho nasce, aí que a gente vê que o mundo é muito perigoso. O mundo é muito perigoso. E como que a gente vai conseguir proteger, né? E aí a gente que é mãe pensa assim, nossa, a única solução de proteger meu filho é colocar ele de volta na barriga, né? Só que não dá não, né? E ele é um outro serzinho que vai ter vontades, que vai ter curiosidades do mundo e que a gente não vai conseguir controlar tudo. E essa sensação de impotência, né, perante a maternidade, perante a criança, a impotência de proteção total, né, porque a gente não é onipresente, a gente não é onipotente ali, né, com relação à criança, a gente não consegue estar dentro da cabeça da criança, a gente consegue pensar pela criança, mas esse seria o nosso desejo, né, e às vezes nessa ânsia de querer diminuir todo e qualquer sofrimento, né,
do nosso filho, a gente começa a evitar certas coisas para que a gente não sofra, né? E aí a gente tenta, eu acho que também um pouco de amor demais, proteção demais, para a gente lidar com a nossa própria angústia, né? Da nossa impotência e da angústia, da culpa que vem junto com a maternidade. É uma coisa que a gente tem que tratar, né, em análise. Seria importante, né, que toda pessoa que começa a se angustiar com essa questão da maternidade e perceber, né, a dificuldade que a gente tem de fazer luto das fases de desenvolvimento do nosso filho, né, e quando a gente começa a ter um comportamento muito protetivo, né, de muita, né, e a criança começa a querer escapar daquilo, né. Enquanto tá criança, né, e a gente consegue falar, senta aqui, você só vai ali, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, mas depois que passa a fase e a gente precisa ir, né, que esse superego esteja já formado para que ele possa tomar suas próprias decisões e que o certo e errado e as regras ali estejam bem firmes, né, dentro da estrutura psíquica, né? A gente não é muito responsável, né, pelo psiquismo, né, do nosso filho. Mas se a gente conseguisse tratar, né, das nossas questões em análise, a gente vai diminuir bastante, né, essa questão da gente querer colocar a nossa criança para dentro de uma forma que a gente proteja ele de todo mundo, né, e que seja só nossa. Então é isso, fica aqui a dica, né? Não é só para quem perde, mas é para a gente ir se despedindo das fases, né? Para quem é mãe, né? Fala também um pouco de separação. Ela conta aqui alguns casos, né? Algumas entrevistas que ela fez também. É um livro que está com conceito de autoajuda, um livro super baratinho, né? Tá em qualquer lugar aí que você acha, legal para dar de presente. Né, como eu ganhei de presente também, adoro ganhar livro de presente. Minha amiga Selma me dá muito livro de presente. E poder dividir, né? Eu tenho bastante outras leituras. Eu também vou deixar alguma descrição, também falando do professor Dunker, que eu sou consumista, né? Eu amo demais, né? Os vídeos dele, que são meio curtinhos e bem legais, né, falando sobre, deixa eu botar o óculos aqui de novo, né, luto e melancolia, né, que ele vai falar qual a relação entre depressão e melancolia, né, é uma pauta, assim, bastante importante, né, eu vou deixar essa narrativa aqui, né, e também de um professor que eu achei muito bacana também, Fábio Belo, vou também deixar na descrição, ele é professor da UFMG, também falando aí do luto e melancolia, né, que é o meu tema, assim, né, que é o meu tema de corte, né, que marca, né, a minha trajetória, né, que eu tenho vivido até então só dá para falar aí do que da minha experiência, né, com o luto, com a melancolia, com a depressão, né, e desdobramento disso tudo na maternidade, né, de como é que é a maternidade. Foi a perda para mim também, né? Então é isso. Obrigada aí.